Veja porque no Brasil se instalou a onda de violência, o ataque às crenças religiosas, a imoralidade, a corrupção e a inversão de valores. Tudo isso é consequência do processo de implantação do regime comunista, que o Brasil está sofrendo. Para se implantar o comunismo, existe 45 metas a ser cumpridas primeiramente. Em 1958, foi elaborada a lista com as 45 metas, pelo brilhante autor americano Cleon Skousen. A lista é um excerto do livro Naked Communist. Vamos mostrar agora as 45 metas comunistas, e as principais metas que o governo do PT segue à risca, e que já está se concretizando no Brasil. Entre as principais metas, temos a de número 13, acabar com todos os juramentos de fidelidade. Meta de número 17, tomar o controle das escolas. Usá-las como centros de transmissão para propaganda socialista e comunista atual. Tomar o controle de associações de professores. Inserir linha ideológica nos livros didáticos. Livros escolares. A senhora Dilma Rousseff, no início de 2011, falou que estava mandando recolher um material chamado kit gay. Olha os livros escolares agora aqui. Exemplo, uma sugestão de brincadeiras escolares. Temos aqui índios seminus, que é da tradição deles, brincando de gavião. E diz aqui o texto: faça uma fila indiana, todos nus, ficam bem agarradinhos um junto do outro, e o último da fila é bem explícito: agarre com mais firmeza para não ser comido. É o que está escrito aqui. E aqui embaixo agora, para surpresa, né? Diz o seguinte: você entendeu a brincadeira? Gostou dela? Convide seus amigos para brincar de gavião. Pelo amor de Deus! Meta de número 20. Infiltrar-se na imprensa. Tomar o controle da seção de crítica literária, redação do editorial, posicionamento político. Zélio, o patrulhamento vem de longe, o jornalismo está 95% entregue ao PT. Eu não sou petista, né? Eu sou PMDBista. Mas quem manda no jornalismo são os diretores, não são os petistas. Isso você pensa, os diretores nem vêm mais. Depois do computador, o diretor só lê o jornal depois que ele está editado. Não, ele é que manda as não acredito, pelo computador. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. O jornalismo está 95% entregue ao PT. Eu não... Meta de número 24. Eliminar todas as leis que regulam a obscenidade, chamando-as de censura, e violando a liberdade de expressão, e liberdade de imprensa. Ou seja, leis para evitar a obscenidade, a imoralidade, devem ser rotuladas como censura. Meta de número 25. Derrubar os padrões de cultura e moralidade, promovendo pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Meta de número 26. Apresentar homossexualidade, degeneração e promiscuidade como normais, naturais, saudáveis. Skousen alegou que os comunistas procuraram incentivar a prática da masturbação. Incentivar a produção cultural ligada à juventude LGBT. O que é isso, meu Deus do céu? Casas estudantis para hospedagem de travestis e transexuais, ou seja, república gay. Mais ainda, desconstrução da heteronormatividade. Mais ainda, campanha nacional de sexo seguro para adolescentes LGBT, usando personagens adolescentes. Na televisão, um garoto de 15 anos vai aparecer em horário vespertino, dizendo como ele deve fazer sexo com o seu do mesmo sexo. Meta 27. Infiltrar-se nas igrejas, e substituir a religião de revelação por uma religião social, desacreditando a Bíblia, e enfatizando a necessidade de maturidade intelectual, que não necessita de uma muleta religiosa. Grupos orquestrados por simpatizantes comunistas, denigrem a crença em Deus, as religiões, e a Bíblia, em redes sociais, tudo orquestrado pela ideologia comunista. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Se instalar uma teocracia no Brasil. Meta de número 28. Eliminar orações ou qualquer forma de expressão religiosa nas escolas, sobre o fundamento de que viola o princípio de separação entre igreja e Estado. Meta de número 40. Desacreditar a família enquanto instituição.
encorajar a promiscuidade, masturbação e divórcio fácil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Meta de número 41. Enfatizar a necessidade de criar os filhos longe da negativa influência dos pais. Atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardo de crianças à influência supressiva dos pais. E o terceiro aspecto é que eu vou encaminhar para o pastor qual é o protocolo do Ministério da Saúde para os processos transexualizadores. Deputado Jean Willis, ele já pensou nesse projeto, de um outro projeto que falava de intervenção cirúrgica, porque nós não estamos falando de intervenção cirúrgica. Existe um processo e um protocolo do Ministério da Saúde que assegura a presença de psiquiatra, de clínico, de assistente social, de endocrinologista, para acompanhar as pessoas que se sentem ou que têm uma identidade de gênero que não corresponde ao seu próprio corpo. Senhores, eu vou mostrar a incoerência entre o discurso da deputada e a lei, o projeto de lei dela. Há um discurso aqui, vamos lá, olha o que ela acabou de dizer e olha o que ela coloca. Vamos lá, acho que a senhora esqueceu de ler o que a senhora escreveu. Agora segura aí. Parágrafo 1º. Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento informado da pessoa adulta e capaz. Não será necessário, em nenhum caso, que qualquer tipo de diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico ou autorização judicial ou administrativa. Eu gostaria de informar que entre o que a deputada está falando... Olha aqui, escuta essa aqui. Escuta essa, é dela. Artigo 5º. Com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º, que é a mudança, deverá ser efetuada através dos seus representantes legais, com a expressa conformidade da vontade da criança ou adolescente, agora segura, levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Ah, mamãe. Quando por qualquer razão, escuta essa, senhores, a interferência do Estado na família. Quando por qualquer razão, só sai. Quando por qualquer razão, olha aqui, senhores, quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Isso aqui, sabe o que é o nome disso aqui? Canalice! Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É a tentativa de tirar, é um plano ideológico dos esquerdopatas para tirar a autoridade dos pais e da família. É esse que é o jogo, senhores. Ok? E eles não suportam. Cai fora, porque não tem argumento. Eles fazem na surdina e depois na maior cara de pau, são dissimulados. Vem aqui dizer, não é isso? Não é, tá aqui, ó, quebrou a cara, para vocês verem como é que eles são. Ok? O juiz Dr. Anderson Candioto, de Mato Grosso do Sul, do município de Sorriso, autoriza um menino de 9 anos de idade, que se sente menina, a fazer mudança de sexo. E aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente reza no seu texto, responsabilidade paterna e materna, que em nenhum caso no Brasil é cobrado. Pergunto então ao Ministério Público, a decisão tomada pelo juiz é absolutamente anormal, absurda. Reitere o assunto. Um menino de 9 anos que se diz menina recebe do juiz a autorização para fazer mudança de sexo. Ora, ouviram o menino. O juiz disse, é muito importante ouvir o garoto. Eu ouvi e ele tem direito.
o menino tem direito de decidir. Olha que contradição. No mesmo país, onde um homem de 17 anos, de 18, de 15, 14, mata, estupra e sequestra, e o judiciário diz, ele não sabia o que estava fazendo. Agora um de 9 sabe que precisa trocar o sexo para sair de dizer que não é mais menino, é menina. Então uma decisão dela, imagine se a moda pega, senador Petecão. Imagine se a moda pega. Então essa criança tem direito, senador Eunício, de decidir na identidade de gênero qual é o seu gênero. Mas quando atira na cara de um cidadão, de um aposentado, de uma aposentada, de um motorista de ônibus, de um cobrador, assassina um aposentado na porta do banco, seja qual for o cidadão, tem 17 anos, paciência, não sabia o que estava fazendo. Ele só é uma criança, mas pode mudar de sexo com 8, pode mudar de sexo com 12. Ei, senhores parlamentares! Esse vice-representante dos homossexuais nesta casa, que tem tratado a Bíblia Sagrada como uma palhaçada, as igrejas como circo e os evangélicos como palhaços. Nós exigimos respeito para com os evangélicos neste Brasil. Lamentavelmente, as coisas estão caminhando para uma esfera que deixa a desejar. É falta de respeito para com os evangélicos. Nós não somos palhaços, nem nossas igrejas são um circo. E a Bíblia, como sendo o livro sagrado que nós usamos, nós exigimos respeito, porque ela está sendo tratada por esse elemento como sendo uma palhaçada. E nós não aceitamos isso. A moral deste Brasil está aí lutando pelo projeto da legalização da profissão da prostituição no Brasil, que nada mais é do que tentar legalizar também, ou empurrar para frente, ou fazer piorar o tráfico de pessoas humanas na área sexual. Se a indústria do sexo está bancando ele aqui, esse projeto que ele defende é uma afronta. Como se não bastasse estar lutando aí pela redução da menoridade sexual, o chamado estupro invulnerável de 14 para 12 anos, isso é uma pré-legalização da pedofilia no Brasil. A indústria do sexo está aí querendo explorar as nossas crianças e adolescentes. Me dói quando ele defende a legalização da profissão da prostituição. E repito, senhor Jeon Willis, e repito, senhor Jeon Willis, e repito, senhor Jeon Willis, não tenho medo da sua pessoa, e nem de suas ameaças, e nem de seus comparsas. Senhor presidente, o comandante Jean Willis abandonou a tropa de homossexuais. E a tropa de homossexuais agora está batendo em retirada no campo de batalha. São heterofóbicos. Quando vê um macho na frente, eles ficam doidos. O que está em jogo nesse país aqui é a esculhambação da família. Isso que está em jogo. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. E o que eu falo está previsto aqui em plano de governo. Não é palavra minha, não. O objetivo deles é a desconstrução da heteronormatividade. São covardes. São covardes que emboscam criança na escola. Fizeram, dia 15 de maio, 9º Seminário LGBT Infantil. Canalhas! Canalhas! Emboscando criança nas escolas. Canalhas 1000 vezes! Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Não tenho nada a ver com isso. Não queiram estimular crianças, filhos de vocês aqui, humildes, que ganham um salário mínimo, está recebendo uma carga de material homoafetivo nas escolas.